Bom dia, bom dia, bom dia a todo mundo, bom dia, Denner. Vamos lá, vamos começar aqui a contar nesse tempinho aqui que a gente tem um pouco de dizer aí mais do que os dados dizem, né? A gente fala muito de dados e aí a ideia aqui é contar rapidamente um pouco do que a gente tem visto e falado nesses últimos anos de carreira, mas especialmente na MRV. Imagino que todos devem estar vendo a minha tela já. Então, deixa eu confirmar aqui, beleza, tá lá. Vou falando aqui, vamos começar. Bom, eu trouxe aqui uma breve apresentação aqui da minha carreira, vou gastar menos tempo aqui, mas mais para dizer aí para todo mundo, né, o que eu venho fazendo aí nos últimos anos. Apesar de estar na MRV, né, essa é a minha primeira experiência em real estate, eu nunca tinha trabalhado nisso antes, então tá um resuminho aí bem breve. Eu tenho 39 anos, fiz Direito na faculdade, depois fiz um MBA em Economia, tenho 2 filhos, 22 anos de experiência, comecei a trabalhar aos 17, sou de São Paulo, apesar de já ter mudado 8 vezes e tá agora... Acabei de ser convidado para assumir a diretoria comercial da MRV nos Estados Unidos, então devo mudar mais uma vez aí. E essas são as empresas por onde eu passei, né? Kraft Heinz, Whirlpool, Teleperformance, Contact, Credit Card, né? Que é era uma empresa do Citibank, e a C&A. Então, assim, um breve histórico aqui da minha carreira, falar aqui de 22 anos em um pouco mais de um minuto. Minha carreira, como tá claro aí, né? Basicamente ela está no comercial, e fica legal de falar de dados, né? Porque existia um pouco desse negócio sobre o que são os dados e como você usa isso. Antes de avançar, só para dar um recap rápido aqui para a turma, né? Quando a gente fala da MRV, não sei se todos sabem, mas a MRV é a maior construtora da América Latina, né? Hoje a gente está presente em mais de 160 cidades brasileiras e desde 2019 a MRV comprou uma outra empresa nos Estados Unidos para se aproximar aí também desse outro mercado, né, que é o maior mercado do mundo, e a gente deve chegar até o final do ano que vem em mais de 18 cidades americanas, e dentre elas, né, a gente está muito feliz, a gente tem um portfólio grande no Texas. Só para dar um dado curioso, só o Texas tem um PIB igual ao do Brasil. Então, vencer no mercado americano, sem dúvida nenhuma, é um desafio bacana e tem tudo a ver com a nossa missão aqui. Bom, vamos lá falar um pouco então aqui do tema de hoje, né? Quando a gente fala do que os dados dizem, e essa é uma provocação que eu faço bastante aqui, durante um tempo da minha carreira eu fiz muitas análises e trabalhei muito com análise de dados, né? E eu particularmente sou um apaixonado por matemática, por informação e por tomar decisões menos emocionais e decisões cada vez mais ligadas aí à ciência. Uma das coisas que eu aprendi, e acho que a gente precisa ser claro aqui, é sobre pontos de vista. Porque, via de regra, quando a gente usa essa expressão ponto de vista, parece que a gente está falando de opiniões, né? Parece que a gente está falando de pessoas que têm sentimentos ou sentem alguma coisa, e aí, por conta disso, você abre pontos de vistas diferentes, né? O que eu quero trazer para cá de reflexão, para esses minutinhos aqui que a gente tem, é que ponto de vista não deveria ter a ver só com opinião, pelo contrário, né? Deveria ter simplesmente sobre visões do mesmo fato, que ambas podem ser verdadeiras para os interlocutores. Então, essa é uma coisa importante da gente pensar, porque às vezes a gente tende a entender que, poxa, não, o cara está vendo dado ou não está vendo dado, e isso acaba gerando, às vezes, debates que, se a gente tiver um pouquinho de paciência para ouvir os argumentos de todo mundo, talvez a gente até construa vias melhores no futuro, né? E aí aqui acho que tem uma galera aí que trabalha, bastante gente trabalha com dados, bastante gente tem, por atividade, né, olhar dados, ou seja, como eu, né, como essa visão de quem recebe os dados, né, estou chamando aqui de cliente interno, ou sobre quem prepara de fato as análises, prepara com alguma profundidade aí todos os formatos. Eu acho que é sempre importante lembrar dessa questão aqui, e aí eu tenho uma imagenzinha aqui, bem clichê, acho que todo mundo já deve ter visto, mas eu percebi ao longo desses 22 anos de carreira, especialmente desses últimos 10 anos aqui de carreira de top management, que essas coisas acontecem com alguma frequência.
Então, vamos imaginar que essa fotinho aí, né, embaixo, ela é um dado, uma análise feita por alguma pessoa com bastante cuidado, e os dados, eu estou partindo do pressuposto que eles estão todos corretos, e aí a hora que ela apresenta esse dado, quem fez ali está vendo uma letra M, mas quem está recebendo está vendo uma letra W. E aí a resposta aqui é que nenhum dos dois está errado, né? Porque, de fato, dependendo da forma que você vê os dados, você tem essas visões, esses pontos de vistas diferentes, né? E esse é um pouco do que eu também quero explorar aqui sobre o que os dados dizem, né? Toda vez que a gente for falar de dados, eu separei algumas coisas aqui para a gente falar. Vale dizer que, assim, né, durante muito tempo, eu lembro que eu tinha um chefe que dizia uma frase bem bacana, até divertida. Ele dizia o seguinte: vamos torturar os dados até eles confessarem o que a gente quer saber. Na prática, a gente faz um pouco disso, mas tem que tomar cuidado, que às vezes a gente tortura demais os dados, e aí talvez eles só estão reforçando alguma tese que a gente está louco aqui para comprovar. Quando a gente faz isso, a gente perde a oportunidade de olhar. Aí eu estava ouvindo a outra palestra, né? Usou uma expressão que eu também já ouvi há muito tempo atrás, da folha e da floresta. Às vezes a gente está super querendo olhar a folha ou a árvore, mas tem uma floresta inteira lá, e que, como a gente está só olhando para comprovar aquela hipótese, aquela análise, aquele negócio pequeno, se a gente não tomar cuidado, a gente perde a capacidade de olhar tudo que está ao redor. Então, eu trouxe algumas reflexões aqui nesse sentido para a gente fazer juntos, que eu acho que é importante, né? Primeiro, é super comum perceber que as análises complexas, né, elas são feitas com bastante frequência nas organizações, e geralmente a gente coloca muito tempo, muita energia, muitas pessoas envolvidas para fazer isso. E o que eu vi, né, e talvez isso aconteça em vários lugares, porque eu vi isso acontecer em várias das empresas por onde eu passei, e converso com outros amigos aí que estão também nas lideranças de grandes organizações, é que raramente esses dados, essas análises trazem soluções práticas, ou seja, decisões práticas para serem tomadas, né? E isso pode ser um problema, porque eu sempre digo, se a gente faz muitas análises, coloca muita complexidade, muito tempo, muita energia, e no final a gente não consegue tomar uma decisão que vá ou melhorar alguma coisa que a gente precisa, ou reduzir algum custo, ou prover, né, ou aumentar mais receita, talvez a gente esteja olhando coisas não tão relevantes e investindo tempo no lugar errado. Então, essa é uma primeira reflexão. E aí, nisso, o que eu tenho para dizer é sempre que, assim, né, as análises, elas sempre deveriam ser realizadas, né, com a missão, com o foco de concluir alguma coisa, ou seja, a gente deveria ter capacidade de, antes de começar uma análise, entender, pô, essa análise faz sentido para quê e por quê, e aí, com base nisso, conseguir fazer essas análises com mais intensidade, sabe? Então, eu acho que esse é um ponto, um fator bem relevante para que essas negociações, aí até com os líderes, com os responsáveis, aconteçam e a gente possa ser capaz de tomar decisão e fazer essas análises um pouco melhor. Então, acho que é bem relevante a gente dizer esse lance do foco, né? O tempo cada vez mais é super raro e às vezes a gente acaba botando tempo no lugar errado, então vale a pena a gente olhar para isso e saber como isso funciona, sabe? Acho que isso é importante de fazer e de pensar e ver como que a gente vai fazer. Bom, dito isso, eu vou caminhar para o próximo ponto, né? Que é claro que a gente pode, e é natural, às vezes a gente pode fazer análises e elas serem inconclusivas. Isso pode acontecer. Agora, é importante entender se de fato ela é inconclusiva para uma decisão ou ela só é inconclusiva para uma situação. O que eu quero dizer com isso? A situação, ela pode ser momentânea. Então, você está fazendo uma determinada análise e aquele tempo que você investiu não trouxe uma solução, um caso propriamente dito. Agora, ela pode ser parte de uma nova análise, porque eventualmente não provou aquela hipótese, mas ela pode trazer uma outra hipótese para alguma outra coisa. Então, acho que isso é importante.
Tô tentando falar, estou falando rápido aqui, mas acho que está dando para entender. Aí só por conta do tempo, eu quero garantir que o tempo, né, seja bem acomodado. Então, antes de falar, de continuar aqui, até tem um case legal para compartilhar, eu quero falar um negócio que é super importante, que é aquilo que os dados não dizem, né? Acho que essa é uma reflexão super legal, a gente fala pouco dela. Eu brinco aqui com as pessoas que trabalham comigo, né? Que o mundo corporativo ele não é romântico, e toda vez que a gente romantiza o mundo corporativo, a gente perde alguma coisa. E por que não é romântico? Porque tudo, absolutamente tudo conta. Então, na hora que você tem uma análise na mesa, você tem lá, sei lá, 15 minutos ou 30 minutos de um CEO para tomar uma decisão, para apresentar um dado, para mostrar um caminho estratégico, para discutir alguma coisa, é muito importante entender como que esse processo vai acontecer, né? Como que você vai, de fato, mostrar aquilo. E dado que eu já disse aqui que o mundo corporativo não é romântico, né? E eu vi isso muitas e muitas vezes, eu também aprendi e vejo isso acontecendo, que dependendo do interlocutor que leva a análise, essa reunião tem resultados e caminhos diferentes. E por que isso acontece, né? Talvez aqui quem está me ouvindo sabe disso, né? Poxa, não, quando é o João, putz, a reunião é ótima. Mas se o João levar a análise, de repente não é o João que vai levar aquela análise, é o Paulo, e a análise é a mesma, puxa, a reunião não é tão boa. E por que isso acontece, né? Quais são as coisas que fazem com que isso acabe acontecendo e por que eventualmente, mesmo a gente falando de dados, às vezes essas coisas não são iguais. Bom, a resposta está meio aí de azulzinho já, é porque na minha experiência, o que eu aprendi é que credibilidade é um ponto-chave. Credibilidade é importante para os dados, evidentemente, mas credibilidade é muito importante para o interlocutor também. Aquele comunicador que está apresentando os dados, é muito relevante que ele tenha credibilidade. Porque se ele não tiver credibilidade, poxa, eu acho que mesmo a análise sendo boa, sempre tem alguém que fica com aquela pulguinha atrás da orelha, né? Fica com aquele sentimento, será que é isso mesmo? Será que faz sentido? E essas coisas acabam perdendo um pouco da força. Então, credibilidade é um ponto-chave. E dado que credibilidade é um ponto-chave, né? E a gente está aqui falando de dados e de tudo isso, poxa, como que então, né, a gente poderia fazer para que esse negócio funcionasse, né? Para que tivesse mais credibilidade. Eu trouxe pouquíssimos exemplos aqui, mas acho algumas coisas para poder dar uma pincelada sobre isso. A primeira coisa é essa aqui, né? Que eu acho que é super fácil de falar e média difícil de fazer. Que é pensar que aquelas pessoas que apresentam e que têm muita credibilidade, via de regra, elas têm essa visão, né? Elas defendem o que é melhor para o negócio e não o seu ponto de vista. Lembra que a gente falou de ponto de vista lá atrás, né? Eu estou conectando esse pedaço com aquele, porque o ponto de vista, de fato, mesmo dado, pode trazer perspectivas diferentes, e perspectivas diferentes fazem parte, porque as pessoas são diferentes, né? Então, as pessoas que conseguem pensar que estão, de fato, né, olhando para o negócio, e não estão só defendendo, querendo ganhar a briga, ou a reunião, ou a discussão, essas pessoas tendem a ter mais credibilidade no futuro. Eu até coloquei aqui nessa mesma linha um segundo ponto, que eu estou misturando duas coisas aqui que eu acredito, que é ter coragem para mudar de ideia. E eu acho que mudar de ideia tem a ver, sim, com humildade, é claro, de saber que eventualmente existe uma outra opinião, mas tem muito a ver com coragem, assim. Às vezes a gente não tem essa capacidade aí de falar, poxa, eu estava errado e agora estou vendo aqui que tem um outro jeito de fazer isso, tem uma outra forma de fazer isso e talvez eu pudesse ir por outro caminho. Então, uma outra coisa que eu coloquei aqui, que eu falo muito com as pessoas que trabalham comigo e vejo, então, quanto isso cada vez mais é valorizado pelos CEOs e pelos C-levels, a gente ter capacidade de mudar de ideia. Às vezes a gente começou a fazer uma análise, a gente entendeu que havia um caminho bacana para seguir. É natural também que quando a gente acha essas soluções, a gente meio que se apaixona um pouco por aquela ideia, por aquele processo.
mas eventualmente no meio do caminho apareceu um negócio e tu fala, poxa, isso aqui mudou, e aí mudou a minha convicção. E aí ter coragem de mudar de ideia é uma das coisas que eu acredito bastante. Bom, ainda nessa linha, acho que seja objetivo, né? As pessoas que são prolixas, elas tendem a ter menos atenção, isso é do ser humano. Quanto mais a gente demora para tratar um tema, especialmente na medida em que a gente vai conseguindo subir na carreira, ou para quem você apresenta na sua carreira, essas pessoas tendem a ter menos paciência, menos tempo. Então, quanto mais objetividade, sem perder a qualidade dos dados, melhor. Acho que isso gera também um ponto importante. E aí, nessa linha, tem a ver com entenda seu público. É diferente fazer uma apresentação de dados onde a decisão também já está tomada e você só está compartilhando com o seu time inteiro, e fazer também uma apresentação com os mesmos dados para mostrar que aquilo deve ser feito para um diretor, para um vice-presidente, ou para um CEO, ou mesmo para um gerente, enfim. Acho que essas coisas são importantes. Entender quem é o público que está assistindo à análise, acho que é relevante e vale prestar atenção. Bom, caminhando aqui, eu quero compartilhar algumas coisas. Quero falar um pouco de que o fato, né? Isso tem acontecido muito no mundo moderno, né? Eu tenho até falo bastante com alguns amigos e vejo tão quanto as companhias cada vez mais, até no marketing, né? No marketing institucional, né? No branding, como elas têm contado histórias e falado muito menos de entregas práticas e mais de proximidade. E aí eu já trouxe uma pergunta e uma resposta, né? Porque contar história tem um negócio super importante, ela ajuda muito no preço, ela ajuda muito a gerar valor, né? E talvez não seja só preço no sentido estrito, mas seja, talvez até a palavra correta seja valor, ajuda muito a gerar valor. Quanto mais valor a gente conseguir gerar, seja para ganhar rentabilidade, ou seja para ganhar velocidade de venda, ou seja de serviço, enfim, independente do que você fizer, melhor é. Então, eu trouxe aqui algumas coisas do mercado imobiliário para compartilhar, e vou começar dizendo que, assim, no mercado imobiliário, eu hoje estou numa área de estratégia, né? Eu cuido de uma área de estratégia e excelência comercial nacional aqui no Brasil, mas eu comecei na MRV sendo o diretor de vendas do interior de São Paulo. Então, estava na ponta mesmo e pude ver como isso é verdadeiro, né? Eu sempre dizia que a melhor estrutura de preço de um empreendimento, eu não sei quantas pessoas aqui já foram ver ou já compraram, é quando a gente consegue ter quase que um preço diferente por unidade, que é quase uma loucura para qualquer outro mercado, mas que para o mercado de real estate faz total sentido. Por quê? Porque cada unidade ela é diferente em algum aspecto da outra. Então, é diferente, por exemplo, de precificar uma geladeira, né? Trabalhei muito tempo em home appliance, né? Em eletrodomésticos, em linha branca, e isso era diferente, porque a geladeira lá da Brastemp, ela é igual, né? Você tem um modelo side by side ou duplex, sei lá, enfim. Você pode até achar variações de preço por conta do revendedor, do canal, mas o produto no final ele é exatamente igual. A mesma coisa acontece, sei lá, na indústria de eletrodomésticos, de concessionárias de veículos, de carro, né? Na indústria automotiva e também nas indústrias de bens de consumo. Eu também trabalhei um tempo na Heinz, lá o ketchup também não faz muita diferença, as unidades são exatamente iguais, né? O que não acontece no mercado imobiliário. Por quê? Porque apesar de você pode ter até as unidades no mesmo andar, sempre tem alguma variação. Então, eu trouxe alguns exemplos aqui. A posição do sol é uma variação relevante. A vista, às vezes você está no mesmo andar, mas uma ponta tem um tipo de vista, a outra tem outro tipo de vista. As distâncias, às vezes as torres até tem duas ou mais torres, aí você fala, pô, mas essa torre está no mesmo andar e tal. Mas uma está mais perto do lazer ou da portaria, e dependendo do consumidor, isso pode ser mais valorizado ou menos valorizado, enfim. E tem várias outras coisas que a gente poderia colocar, eventualmente vagas de garagem, enfim, posição da sua vaga, o tão quantos andares você precisa descer ou subir, ou tão quanto ela está próxima, se for uma vaga descoberta ou não, enfim. Então, como que a gente faz isso no mercado imobiliário? Como o preço é muito diferente das unidades, efetivamente você precisa dizer para o cara o que aquilo na prática vai fazer para a vida dele. Porque, por exemplo, posição do sol. Nossa, mas a unidade vai me dar conta da posição do sol, não faz nenhum sentido para mim.
Se você falar só que a posição do sol é de manhã ou da tarde, talvez faça menos sentido, mas se você ajudar o cliente a entender, olha, você está numa cidade muito quente ou numa cidade muito fria, né? Vamos pensar numa cidade muito quente primeiro. Se você está numa cidade muito quente e o seu apartamento tem sol da tarde, o que vai acontecer na prática é que ao chegar do trabalho, o seu apartamento estará quente. Então, ainda que você tenha um aparelho de ar-condicionado, você levará um tempo para ter uma sensação térmica boa. O contrário também é verdadeiro. Se você estiver numa cidade muito fria, o que acontece é que no sol da tarde, quando você chegar, o seu apartamento também vai estar numa temperatura um pouco melhor, porque ele teve tempo de se aquecer com aquele sol da tarde, que é o sol mais intenso para o mercado imobiliário. Então, contar essa história ajuda você a dizer por que aquele apartamento do mesmo andar ele é mais caro ou mais barato. Né? A vista é uma coisa mais óbvia, mas eventualmente vale a pena dizer e qualificar essa vista. Essa vista é uma vista livre, ela vai ficar assim, né? E você nunca mais vai perder, ou ela é uma vista, e essa aqui não, essa é uma vista que ela está livre hoje, mas amanhã depois pode surgir alguma coisa e você não vai ter mais essa perspectiva, enfim. Acho que no mercado imobiliário talvez seja um dos mercados em que o preço e essa geração de valor mais precise da história, mais a gente precise contar para os clientes um pouco disso. E aí eu quis trazer aqui mais para tentar gerar uma inspiração, uma reflexão aí no mercado de vocês, como que eventualmente uma história bem contada pode fazer isso. Eu falei um pouco que os produtos eram iguais, né? E talvez entre eles a diferenciação fosse pequena, mas só para dar um outro exemplo aqui, para ajudar, por exemplo, bens de consumo, né? Trabalhei um tempo lá na Kraft Heinz, e lá tem o ketchup Heinz, que é um ketchup super famoso, mas tem um ketchup mais caro do que a média, né? Geralmente mais caro. Como que se conta essa história, então? Primeiro, ele tenta trazer e mostrar para o consumidor, e aí você vai buscar a diferenciação versus o competidor, né? Aqui eu estava falando até com você mesmo, mas para o competidor dizendo, esse ketchup ele é diferente, porque primeiro, ele é um ketchup que não tem conservantes, então você vai consumir um alimento um pouco melhor. Segundo, ele tem 5 ingredientes, então isso também faz com que a qualidade é melhor. Enfim, acho que a forma, e eu lembro que na Heinz, até quando eu estava lá, teve uma oportunidade que junto com o marketing, a gente fez lá um rótulo de ketchup gigante, que dava para ver da lua, e tinha 5 ingredientes só, e você podia ler e tal. Essa é uma forma de contar a história, de dizer, esse produto ele tem alguns diferenciais, dentre eles ele não tem conservante, então isso é um pouco melhor para a sua saúde, e por isso, como ele não tem conservante, ele tem um preço mais caro. Então, o storytelling ajuda você a ir criando isso. Obviamente, né, pensando em branding, marketing, é muito mais do que isso, eu estou simplificando um pouco aqui, mas só para dizer o tanto quanto isso é importante colocar nos dados, porque o dado, ele vai te ajudar a dizer isso também, né? Então, voltando aqui para o mercado imobiliário, se você sabe que o apartamento que tem a posição de sol da manhã está vendendo muito mais rápido que o da tarde, você deveria rapidamente ter capacidade de subir o preço do apartamento da manhã e diminuir um pouco o preço do apartamento da tarde. Isso é dado, isso é o dado trazendo, né, combinações e valor para esse storytelling que eu estou dizendo aqui. Eu trouxe um case aqui para a gente falar, e estou olhando aqui meu tempo, a gente vai dar tempo, para dizer um pouco sobre o mercado imobiliário. Então, trouxe um dado só para vocês saberem, no mercado imobiliário a gente tem, os preços eles são reajustados por um índice, que chama INCC, isso acontece todo mês. A gente tinha um desafio em 2019, que obviamente sempre é parecido em todos os mercados. Primeiro, de aumentar a rentabilidade das vendas. Segundo, de não perder a affordability. A affordability é a capacidade do cliente de comprar. Não diminuir a velocidade de vendas e que fosse um modelo simples de operar, que a gente não precisasse de grandes complexidades para fazer isso acontecer e que conseguisse de forma rápida gerar valor, né? Todas as vezes que a gente olha todas essas variáveis, né, eu brinco lá que quando a gente tem essas reuniões com os CEOs e eles trazem desafios como esses, a gente fica meio, poxa, seria ótimo fazer, mas parece que geralmente a gente tem que abrir mão de alguma coisa. E aí a gente começou, né, nesse processo aí, como todo mundo, fazer um monte de análise cruzada, complexas, e entender quais eram as variações de renda, quanto que de reais a gente poderia aumentar no preço do apartamento para que a gente não perdesse a renda, porque no nosso caso, né, no mercado de imobiliário, a renda ela é necessária para o cara comprar o bem. Se
Se você sobe demais o preço, você está fora de uma camada de pessoas, né? Porque a renda das pessoas não aumentam na mesma medida que se aumenta o preço. Então, a gente ficou um tempo lá, e esse é um case que eu tenho bastante prazer de mostrar, porque foi um case que a gente acabou, eu acabei liderando ele, né? A gente tive a oportunidade de sair lá do nosso QGzinho lá de ideias. E aí, essas variáveis eram complexas até que a gente percebeu o seguinte, dado que o preço era reajustado com o INCC, e o INCC é um percentual, né? Ele tem uma variação em percentual, 0,79 ou 1,02, enfim, é uma variação como essa, por cento, né? O que acontece é que você tem um preço base e depois ele vai ser ajustado por esses percentuais, né? Bom, a gente fez o negócio mais simples do mundo. A gente percebeu o seguinte, a única forma da gente gerar receita rápido, sem perder a affordability, era fazer um arredondamento. Então, isso mesmo, antes da gente vender a unidade, aquela unidade custava, sei lá, 212.489,33. A gente decidiu arredondar para que sempre essa fração aí dos reais, né, antes do 1.000, então 212.439, a gente passou a fazer o 212.900. A hora que a gente arredondou isso, a gente conseguiu elencar todas aquelas atividades. A gente vende mais ou menos aqui umas 50 mil unidades por ano. Então, você imagina se a gente percebeu que o ganho médio ia ser de R$500 por unidade. Então, R$500 vezes 50 mil, esse é o tamanho aqui da geração que a gente conseguiu fazer. Uma ação muito simples, né, inspirada até no varejo, de arredondamento de preço, que mudou radicalmente a precificação. Bom, dito isso, eu coloquei algumas armadilhas aqui pensando para a gente evitar essas armadilhas antes das análises. Eu falei o case rapidinho, né? Por conta do tempo, mas acho que tem dicas importantes. Primeiro, antes de começar a análise, se pergunte sempre o que você quer resolver. Cuidado para não só fazer análises abertas, né? 2, a história e o contexto são tão importantes quanto os dados, então o lance dos pontos de vista. 3, tente perceber as respostas diferentes do que você está procurando. Às vezes você quer fazer um negócio, mas como eu disse aqui, você tem um insightzinho ali, e às vezes tem um caminho mais simples. Coloquei o 4 aqui, né? Não torture os dados, porque se eles confessarem o que você quiser ouvir, isso pode fazer que você e sua empresa percam tempo e dinheiro, que às vezes a gente só está querendo se convencer. Toda análise deveria entregar uma conclusão com uma ação possível, isso é bem importante. Fazer análise também é diferente de fazer relatório. Às vezes eu vejo vários analistas apaixonados por fazer relatórios automatizados e tudo mais. Tome cuidado, isso não é ser analista. Ser analista é pegar esses dados do jeito que eles estiverem e trazerem conclusões. Não esqueça de propor algo que possa ser escalado. Se também você fez um teste e propôs e aquele negócio é tão específico, tão trabalhoso, que ele não pode ser escalado, muito provavelmente ele não vai gerar valor. E, por fim, pense simples. Coloquei aqui um resumo. Invista tempo na sua história, né? Problema, análise de ações. Então, entenda qual é o problema, analise e estude os dados e pense que as boas análises são aquelas que trazem propostas de ação e as ações precisam ser simples, replicáveis e que valham um esforço, né? O que a gente fala de ROI. Por fim, aqui, para acabar, eu falo isso sempre para a galera lá que faz as análises para mim, que a análise sem ação é diversão. Então, cuidado para a gente não estar só fazendo um monte de análise que não vai gerar valor e que a gente vai estar só se divertindo e acabar, enfim, não tendo de fato ação nesse negócio. Acho que as análises mais legais são aquelas, né? E acho que por definição são aquelas análises que podem e que conseguem entregar alguma ação prática para que a gente possa replicar. Terminei aqui, a gente acho que tem 5 minutinhos aí para perguntas e respostas. Não sei se tem muitas perguntas. Foi mais rápido aqui, porque acho que o assunto é super complexo, né? Tentando simplificar aqui consideravelmente, mas acho que funcionou aqui. Aí, Denner, não sei se tem alguma outra pergunta aqui para a gente explorar algum outro ponto, para a gente poder continuar aqui
nesse papo. Acho que foi rápido, mas acho que só essa última ação aí, já essa última reflexão aí, tende a ajudar a turma aí. É isso, galera. Vamos lá. O Denner acho que está tentando conectar aí, de volta. Voltando. Opa, voltei. Estava aqui procurando o pessoal da técnica aqui, Daniel. Peço desculpa para me jogar de volta aqui. Parabéns pela apresentação, obrigado. Eu fiz algumas anotações aqui até para a gente concluir. É interessante a tua abordagem aqui por dois fatores, eu acho que interessantes. Né? Uma que parece um pouco vala comum dizer que na análise de dados é importante tomar cuidado com viés e com bias, você colocar isso de uma forma muito clara, né? Eu gostei muito da tua abordagem do tipo, atenção para não pegar esse mar de dados, e é muito fácil quando você fala de Big Data, esse volume de dados, você encaminhar os dados para meio que eles corroborarem aquilo que você estava, a sua tese, né? Então isso é bem interessante com a abordagem inicial. E claro que a espinha dorsal da tua palestra que eu achei mais interessante, muito legal, até pelo ser vindo da área comercial, é quando a gente fala de storytelling, né? Apesar de ter tido muita discussão sobre storytelling atualmente, a gente tem muito na cabeça o storytelling comercial, você até aborda ali um exemplo, né? Mas é interessante como você aborda a questão do storytelling também como um mecanismo de eficiência na análise de dados, né? Não adianta só você montar um monte de planilha Excel, virar um mestre em Power BI, você não consegue vender aquilo, e você coloca de forma muito clara também como é importante, às vezes, né, uma análise bem feita ser bem vendida, né? Senão você joga fora aquele produto. Pessoal, o Telegram está aberto ainda para perguntas, né? Sei que está na hora do almoço aí, o pessoal tá digitando aqui. Aí, Daniel, como o nosso tempo aí já está chegando um pouco no fim, eu deixo você lá no Telegram digitando as perguntas. Alguma consideração final aí para a gente fechar? Não, acho que é isso. Acho que foi rapidinho aqui, né? Falei bem rapidinho, mas acho que a síntese é essa. Assim, os dados eles valem metade do caminho. E entender isso ajuda a gente a não sofrer, né? Porque não tem nada pior da gente investir tempo, fazer análises complexas que até tem algum valor, mas na hora de levar isso para a galera que toma a decisão, você não ter a habilidade necessária para contar o que essa história. E aí, às vezes, esse seu tempo foi perdido e acaba se perdendo uma oportunidade para a companhia. Então, sem dúvida nenhuma, usar o storytelling para as vendas internas vale muito a pena e pode, eu acredito muito nisso, ajudar as companhias a tomarem decisões melhores. Acho que é isso. Obrigado pelo convite.